Olá, quinto ano, eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós temos aula de arte. Na nossa aula anterior, nós fizemos as correções das atividades que foram realizadas nos primeiros encontros e tratamos dos movimentos artísticos ao longo da história e suas transformações. Vocês fizeram um exercício de observação de algum elemento artístico, algo dentro da casa de vocês que vocês quisessem observar e retratar com aquele olhar artístico e também uma representação por meio do desenho. Quando nós tratamos de todas essas transformações ao longo da história, nós vemos que nós temos raízes. A arte, ela também tem raiz. E as nossas bases culturais, elas estão principalmente na cultura africana, indígena e portuguesa. É claro que há uma mistura, uma miscigenação com outros povos que também foram vindo para o nosso país. Muitos outros povos foram chegando, várias etnias, e isso foi criando uma grande diversidade cultural. O que é uma diversidade cultural? Na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre um folguedo ou um festejo brasileiro, que recebe nomes variados dependendo da região onde ele é apresentado. Boi bumbá, bumba meu boi, boi calemba, boi pintadinho ou boi de mamão. Ele possui um enredo e tem um formato de alto escrito com U mesmo, que significa um teatro, uma dramatização que possui uma história com personagens, início, meio e fim. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Eu vou contar a história para vocês. Vou contar para você a história do Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, ou Boi de Calemba, ou Boi Pintadinho. Depende da região. Mas a história era assim. Mãe Catirina era casada com pai Francisco, ou pai Chico. E ela estava grávida. Embaraçada. Embuchada. Tinha um neném dentro da barriga dela. E então ela teve vontade, aquele desejo de grávida de comer língua de boi. Mas não era de qualquer boi, era do boi do fazendeiro mais rico da região. E agora, o que pai Chico ia fazer? Bom, para satisfazer o desejo da Catirina, ele rouba o boi, esconde e mata, arranca-lhe a língua. O fazendeiro começa a procurar onde está esse boi e colocam os vaqueiros e colocam os indígenas para ajudar na caçada. Até que ele encontra o boi morto. E ele jura vingança. Manda chamar o pajé para vir fazer as orações e tentar ressuscitar esse boi. Depois de muitas tentativas, conseguiram ressuscitar o boi. Mas então o fazendeiro ficou sabendo do motivo pelo qual o pai Francisco tinha tirado a língua do boi. E aí ele perdoa os dois e vira tudo numa grande festa. Você pode ver então que tem uma história com personagens, né? O boi. E
quando ele dança, que você vai ver também no vídeo com a representação da dança do Bumba Meu Boi, o boi se movimenta bastante e dentro dele tem o que nós chamamos de miolo do boi, que é a pessoa que faz a dança e toda a performance do boi durante a festa. Na verdade, não há definido onde que surge, qual a origem, né, tanto do enredo quanto das danças do Bumba Meu Boi. Há várias versões. Há uma versão que diga que o boi ele é totalmente brasileiro, outros que dizem que ele tem características de brincadeiras que eram realizadas na França e em Portugal. Outros dizem que ele é característico de movimentações que surgiram de escravos nas fazendas de engenho. Assim como a origem do boi não é muito bem definida, a sua história também existem várias versões. Há uma versão de que o vaqueiro mata o boi em um desatino, há uma versão de que o boi é morto durante uma tourada, e a mais comum é essa que eu contei para vocês, da Catirina grávida que tem o desejo de comer a língua do boi. A Catirina, que é a grávida, o seu esposo, que é o pai Chico, ou pai Francisco, o fazendeiro, que era o dono do boi, os pajés, que vêm para ressuscitar o boi, e além disso, vários indígenas, vaqueiros, que fazem parte de todas as outras representações dessa história. Há também o que nós chamamos de tirador de toadas, que são aquelas pessoas que fazem toda a canção, a parte melódica e também os versos que vão compor a letra da música. As vestimentas são características de cada personagem. A coreografia do boi não é uma coreografia fixa, ou seja, não tem passos determinados. Eles vão fazendo as suas movimentações de acordo com o personagem que ele está representando. Então, nós temos três momentos principais. Primeiro, o momento em que se faz a brincadeira com o boi, desafiando, né, enfrentando. Depois o momento do sumiço desse boi, quando ele desaparece e é morto. E quando ele renasce, quando ele ressurge, que é o momento da grande festa. Vamos para as nossas atividades? No seu livro didático, você vai fazer a leitura das páginas 51 a 53 e observar os personagens característicos da história. Você deve responder no seu caderno o que você achou da história, qual o personagem que você mais gostou e imaginar como seria esse boi dançando, com o miolo do boi dentro fazendo as movimentações. Será que você conseguiria representar? Assista o vídeo com a representação da dança do Bumba Meu Boi. Procure fazer o exercício de apreciação. Observe os passos, os movimentos, o estilo musical, o ritmo, o colorido das roupas. E por fim, você vai fazer para mim uma representação do boi. Pode ser com colagem, pode ser com pintura, mas eu quero que você desenhe o boi. Pode ter os outros personagens também em volta, de acordo com aquilo que nós aprendemos hoje e com o que você viu no seu livro. Eu trouxe para vocês algumas obras de artes representado em pintura em tela de dois artistas brasileiros. E eu gostaria de apresentar a vocês na sequência. Observem a maneira como eles retrataram a representação do Bumba Meu Boi.
Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre os instrumentos utilizados durante o festejo do Bumba Meu Boi. Foi muito bom estar com vocês. Até a nossa próxima aula!